no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Todos acharam? Hoje eu vou usar meu óculos nessa Bíblia aqui, porque eu estou sentindo que Clareia são Deus dos servos. aleluia. Clareia as candeias. Lembra. Pastor Anderson está dizendo para Deus clarear as candeias. João capítulo 2, versículo 13. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14, a igreja. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Então os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora, o zelo da tua casa me consome, o zelo da tua casa me devora, o zelo da tua casa me consome, o zelo da tua casa me consome, o zelo da tua casa me consome. Repita comigo: o zelo da tua casa me consome. Exatamente, já tem algum tempo que Deus me deu uma mensagem nesse sentido. E essa mensagem que Deus me deu, eu estava em um período de jejum e oração, 24 horas na Alemanha, e foi quando Deus me revelou esta mensagem. Até então eu não tinha refletido e poucas vezes eu parei para meditar sobre esse texto de João, capítulo 2:17. Ao chegar ao templo e se deparar com a quantidade de vendedores que ali comercializavam mercadorias, Jesus tomou um chicote nas mãos e expulsou todos os cambistas. Eu fico pensando porque este mesmo versículo, eu vou mudar de microfone porque eu estou sentindo esse aqui que vai falhar. Número 1, Felipe. Nós limitados. E eu estava, melhor aqui o retorno. Glória a Deus. Eu estava refletindo sobre Jesus olhar aquela cena. E o Salmo 69, versículo 9, ele vai repetir em cena o que o Salmo dizia: o zelo de tua casa me consome. Porque a definição do que é a casa de Deus. Estou vendo os tempos modernos, estou vendo pessoas que entram e saem na igreja, pessoas que não têm noção exatamente do que é este lugar. E eu aprendi, quando ainda garoto, que a casa de Deus não é só essas paredes. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Mas o lugar que nós estamos, denominamos como casa de Deus. E aí existem algumas observações que precisamos até mesmo definir aonde e quando fica a casa de Deus e como ela fica. Mateus capítulo de número 21, versículo 13 diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões e salteadores. A casa de Deus tem sido muitas vezes frequentada por gente vil, gente que não tem consciência, gente que não tem respeito. E não pense você que a pregação ou a mensagem hoje é desabafo, porque não é. É puramente a palavra de Deus.
porque nós estamos muito mal acostumados acerca do culto, acerca da adoração, acerca da igreja, acerca do lugar, e nós estamos transformando o que deveria ser o lugar de adoração e reverência como um lugar qualquer, um shopping center ou qualquer lugar. As pessoas não têm reverência, as pessoas não têm respeito. Agora mesmo estamos criando uma norma que foi discutido na reunião para não se filmar na hora do culto, não se tirar fotografia, porque as pessoas agora assistem o culto, participa, filma, joga no Face, e quem lá assiste da sua maneira, de repente pega uma frase solta e dali surge a crítica, e dali surge as coisas terríveis, porque hoje ficou mais fácil as pessoas denegrir, manchar, e as pessoas não têm responsabilidade, mas ao pisar no limiar daquela porta, até este lugar é de Deus, esta terra é santa, este lugar tem que ter compromisso. Aqui não é lugar de malfeitor, não é lugar de bandido, não é lugar de prostituta, não é lugar de adúltero, não é lugar de adúltera. Este lugar é para quem quer. Pode entrar adúltero, pode entrar adúltera, mas tem que se arrepender, tem que se converter, tem que se colocar diante de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que reconhecer que Jesus é Senhor, tem que reconhecer que este é o lugar em que Deus ele tem um tratado conosco. Diga comigo, a casa de Deus é casa de oração. E pouco nós temos visto a oração. A oração de domingo de manhã tem sido vergonhosamente frequentado por 5, 6 pessoas. Mas se nós fizermos qualquer festa ou qualquer evento, a igreja enche, lota. Não podemos esquecer que esse endereço se chama o endereço de oração. Quando você pensar na sua igreja, ela não pode ser vista como um lugar onde as pessoas conhecem e denominam como a Assembleia de Deus Plena Unção. Não, a minha igreja é uma igreja de oração. A igreja em que eu participo, a igreja que eu sou membro, o pastor é de oração, o ministério é de oração, os adolescentes são de oração, os jovens são de oração, os velhos são de oração. Todos aqui estão comprometidos com uma vida de oração. Ontem o pastor disse que alguém comentava e dizia: o pastor Marcos ainda sobe a monte. Mas por quê? Se aqui na minha região nenhum pastor presidente vai subir a monte, se ele já tem igreja, se ele já tem isso, já tem aquilo. Aí a pessoa disse: não, ele continua com o mesmo costume antigo. Sobe ao monte, dobra o joelho. Irmão, eu não estou fazendo nada demais. O que eu tenho que fazer é aquilo que eu sempre fiz, oração. Se eu cheguei até aqui foi por oração, foi porque eu busquei o Senhor. E aí você não pode esquecer disso. Fale para o irmão, esse é lugar de oração. Casa de sacrifício de louvor, diz 2 Crônicas 7:22, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para este lugar, para a casa de sacrifício. Aqui lugar de sacrifício, aqui não é lugar de pamonha, aqui não é lugar de preguiçoso, aqui é lugar de alguém que vem mesmo. Não, quando me sobra o tempo é que eu vou, então não venha, porque não é o lugar para quem vai deixar a sobra para Deus. Tem que sacrificar, tem que ter um coração voluntário. A Bíblia diz lá em Romanos: apresentai a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um lugar de sacrifício aqui. Está pensando que é fácil colocar a mão no bolso? O irmão Augusto chegou para mim e disse: pastor, Deus me abençoou até o tutano. Eu trabalhei e as horas extras que eu recebi, Deus disse: dá para a minha obra. Aí ele perguntou: a maquininha vai poder passar o valor de 16 mil? Eu disse: irmão Augusto, eu não sei, tenta lá. Ele disse: não, eu já estou aqui no banco, já faço direto aqui no banco. E fez, e chegou na quinta-feira e apresentou. Aquele irmão não poderia ter feito isso, mas ele fez, sabe por quê? Porque ele entende que o sacrifício dele é aceito por Deus. Este lugar é o lugar de sacrifício. Alguém chegar e voluntariamente colocar a mão no bolso e dizer: eu vou entregar 16 mil à obra de Deus. Chegar e entregar seu dízimo, entregar sua oferta. Aí chegou alguém que entregou uma importância e disse: está aí, pastor, para ajudar o meu dízimo. E eu, muito feliz, alegre, agradecido, fui ligar para aquele irmão e disse: olha, eu quero te agradecer, sabe? Porque nessa hora que a gente está construindo, sabe como que é?
todo o dinheiro que entra, a gente paga isso, paga aquilo, é muita coisa. E quando eu acabei de agradecer, que estava no monte orando, consagrando a Deus, jejuando, e quando eu comecei a orar, Deus disse: você pode ter ficado alegre com o que Ele te deu, mas Ele deu sobra para a minha obra. Eu não o abençoei desse jeito, eu o abençoei, Ele não pode tratar a minha obra como se fosse qualquer coisa. Eu disse: meu Deus, e Deus disse: é Ananias e Safira, a oferta dele, o dízimo dele é de Ananias e Safira, não tem um aspecto de adoração, de sacrifício. E aí, logo na semana seguinte, entrou numa prova, na outra semana entrou na prova, e foi entrando em prova, e ele disse: eu não estou entendendo. Eu disse: eu estou entendendo, é porque o teu problema está em Atos capítulo 5, a oferta de Ananias e Safira. Você não pode trazer para a casa de Deus aquilo que você desconfia, aí eu vou levar, ninguém sabe, eu vou levar do meu jeito. Você tem um Deus que é dono desta casa, que é dono desta obra, e Ele quer que você se sacrifique na presença dEle voluntariamente. Diga amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: também é casa de sacrifício. Sacrifício de louvor. Casa temível, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 28, 17, e temeu e disse: quão temível, em outra expressão, quão terrível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Por que Jacó teve essa visão de dizer que quão temível ou quão terrível é este lugar? Porque a presença de Deus assombra. Assombra por quê? Porque o pecado que nós, muitas vezes, reina, nos afasta da presença de Deus, e a presença de Deus realmente afugenta, nos assusta. Mas quando você está em comunhão, você diz: ó doce presença, venha sobre a minha vida. Este lugar é um lugar temível, é um lugar onde você tem que saber que aqui não é o nome do pastor, não é a fotografia do pastor, é o nome do Senhor Jesus que tem que ser respeitado, é o nome do Senhor Jesus Cristo que tem que ser temido. E aí você tem que saber que lá no centro de Macumba, na porta do centro, coloca lá alguma coisa para identificar. Na igreja não existe nada para identificar, existe apenas o púlpito, uma Bíblia, existe apenas o nome, mas acima disso tudo existe a presença de Deus. Então este lugar tem que ser temível. Quando você chegar aqui, você saiba que você não entrou na sua casa, você não sentou no seu sofá, você não sentou na sua mesa, você não cruzou as suas pernas e disse: aqui eu posso ficar à vontade. Na casa de Deus você tem que ter postura, você tem que ter compostura também, até no sentar, até no olhar, na maneira de lidar aqui dentro. Tudo aqui está santificado por Deus, a presença de Deus está neste lugar. É temível este lugar. Meu Deus. Meu Deus. É temível. Jacó percebeu que ali era a porta do céu, aqui é a porta do céu. E se você chega numa igreja em que você sente tudo menos a presença de Deus, você está em pecado. Você não pode se sentir mais emotivo diante de coisas e do mundo, de uma novela e de tantas coisas, e quando chega na casa de Deus, você parece uma múmia enfaixada. Você tem que temer a Deus. Você tem que chamar a presença de Deus para a sua vida. Você tem que dizer: Deus, isso não pode acontecer. Eu estava pregando em Paraty, estava pregando, a igreja muito apertadinha, a igreja lotada, era um verão como esse, e a igreja, no momento em que Jesus começou a batizar pessoas com o Espírito Santo, o suor, a atmosfera, as paredes da igreja começaram como que ficar o vapor, e aquilo ali foi escorrendo pela parede. Um irmão chegou aflito, olhou, se levantou do meio do povo e disse: pastor, eu disse: o que é? Eu não posso admitir. Eu disse: o que é que você não pode admitir? As paredes da igreja está sentindo a presença de Deus, mas eu não sinto, pastor. Eu preciso sentir. Se as paredes não conseguem ficar do jeito que estava, estão umedecidas pelo calor do que está acontecendo, eu não sinto nada. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu impus as mãos daquele irmão, orei por ele e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Deus quer uma reação assim, Deus quer uma atitude assim. Deus não quer que você esteja na igreja, venha para a igreja, você dá uma volta como se você fosse no shopping. Este lugar não é shopping, este lugar tem presença de Deus, este lugar tem a presença de Deus, este lugar tem a presença de Deus. Salmo 93, 5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Quem já recebeu o convite para casamento? De acordo, se for convidado para ser padrinho, vem um lembrete. Traje. Como é que escreve? O que quer dizer traje a rigor? O que significa isso? Alguém convida você e diz, você, ao participar da minha festa, eu quero que você venha de forma condizente. O que significa isso? Que você não pode estar de qualquer maneira. Se você entrar no fórum, eu tenho aqui doutor Rafael, meu amigo, também. Lá no fórum, na assembleia onde eu trabalho, alguém entra de bermuda, alguém entra de chinelo de dedo, na reunião, entra de qualquer jeito. Como é que você que é uma mulher de Deus, vem com espírito de sensualidade, querendo despertar nos homens de Deus, nos jovens de Deus, um sentimento que Deus abomina, o espírito da sensualidade dentro da igreja, em que você quer ser vista como, me perdoa a expressão, mas eu vou ter que usar, e fuma aqui, Brasil, ser vista como gostosona. Você não pode ser vista como a gostosona, você tem que ser vista como santa. Você não pode ser vista como alguém de forma ou de qualquer maneira. Você, aí meu amado, a sua roupa, o seu jeito, a sua maneira de se colocar na presença de Deus, este lugar é santo. Santidade convém à casa de Deus. Entra dentro da igreja marcando chiclete. Na hora em que o pregador está pregando, está assim, ó. Passando mensagem. Aí, a pregação está chata, viu? Aí acabou de errar aqui o português, sabe? Aí, muito engraçado. Aí, tal. Twitter, Face, nada contra, porque eu tenho. Nada contra. Mas esse momento é de Deus. Se eu tenho que fazer algum comunicado, como eu faço, e quando eu digo, olha, estive na casa de Deus, tudo bem. Nesse momento, nessas 2 horas de culto, sabe, a pregação está meio chata, gelada, então eu vou lá. Aí vai lá, chega lá no banheiro, fica conversando. Eu já ouvi. Teve um aqui, dentro da igreja, que filmou um casal se beijando ali no corredor. Se beijando. Diz, ó, obreiro. Aí eu tive que dá uma reprimenda, diz, rapaz, eu não sou fiscal, é dono, que dono da igreja é o Senhor. Para de ficar filmando as pessoas, rapaz. Você não tem que tomar conta da vida dos outros, porque é Deus que toma conta de todos nós. Deus não precisa de fiscal. Cada um tem que ter o conhecimento e tem que ter a noção de que neste lugar Deus já quer santidade. Mas como é que pode, na casa de Deus, se portar de forma inconveniente? E ainda, nós estamos começando aqui hoje, apenas estou definindo o que é a casa de Deus. É casa de oração, casa de sacrifício de louvor, casa temível, casa santa. Diga, a igreja é casa santa. Aleluia. Essa palavra incomoda hoje, porque as pessoas, quando eu vejo na internet, a igreja em que o outro levou uma escola de samba, e aí levou a escola de samba, e a mulata entrou, rebolou, e todo mundo transformou um culto. Irmão, isso é abominação. Se existe uma coisa que o feiticeiro e o macumbeiro não faz, é cruzar o caminho um do outro, misturar. Ele sabe que aquilo é do Satã mesmo. Ele não mistura. Não mistura. A irmã me procurou e disse, pastor, sabe o que me fez me converter? Foi que eu era auxiliar lá do centro. Meu pai, a irmã, vem à igreja. Ela vem aqui toda terça-feira, não é membro dessa igreja, mas ela veio e me contou isso. Sabe o que me fez me converter? O meu pai era pai de santo, meu irmão é pai de santo, fulano, tal, e foi falando toda a família. Mas uma coisa que me fez me converter é que na hora da consulta, que eu estava ao lado, Cambono, né, que fala, estava lá ao lado, e aí a pessoa pediu para fazer um trabalho. Quero que você faça um trabalho para destruir essa pessoa.
E eu não sabia, disse ela. O demônio falou na boca, esse aí eu não posso, porque esse aí pertence ao aleluia. Esse aí não dá, esse aí não dá. Não, mas você tem que destruir, acabar com ele. Não, esse não dá, porque esse aí é do aleluia. Aí ela ficou curiosa. Ela ficou curiosa e perguntou, vem cá, quem é esse tal de aleluia? Por que não pode? É esse tal de crente aí. Então o diabo respeita você, porque tem a santidade de Deus na sua vida. Você pode aplaudir melhor, pode aplaudir melhor. Casa de adoração. 2 Crônicas 7,3 diz, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, dizendo porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A igreja é lugar de adoração, é o lugar onde eu não venho para vender, não venho para comprar, eu venho para adorar a Deus, e quem veio para adorar, levanta a mão aí, adora a Deus, adore a Deus, adore a Deus. No início, o pastor Anderson Bravo, nós estávamos aqui, e eu acho que você lembra dessa fase, de uma menina que na hora do culto, a mãe, o pai era policial, a mãe estava aqui, e a menina meia rebelde, sabe aqueles pais que não sabem controlar filhos, e que o pastor seja responsável, e quando alguma coisa der errado, coloca na nossa conta. A menina vinha, sentava lá no meio da igreja, mascando chiclete. Aí a porta se abria, não era essa porta, era uma porta de... Era vedado, né? Era outro tipo de porta, não era essa blindex aí. O rapaz abria a porta, chegava para o obreiro e dizia, ele atravessava, teu namorado está chamando. Aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou. Teve um domingo que aí eu avisei a mãe. Eu disse, olha, avisa para a tua filha, para ela não fazer mais o que ela fez. O que a minha filha fez? Na hora do culto, para o namorado dela não tirá-la da igreja, porque se ele entrar na porta da igreja e a convidar, ela vai passar vergonha junto com ele. Que é isso, pastor Marco? Nada disso. Eu estou lhe dizendo, a casa de Deus é casa de adoração. No domingo seguinte, culto lotado. Ela estava lá no meio, a porta se abriu. Quando ela foi saindo, eu disse, ei, fulana! E ela, você está indo embora? Ela, tô. Você hoje vai ter que decidir, ou Jesus ou o mundo. Ele agarrado na mão dela. Eu digo, o mundo está querendo te arrastar para lá. Jesus quer trazer para cá. E a mãe aqui, o pai, todo mundo. Eu digo, você decida. E aí abriu a porta e ela foi. 3 dias depois a mãe estava chorando, porque a filha apareceu grávida. Aí eu disse, minha irmã, do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Às vezes tem gente que olha para mim e acha que eu sou um pastor pastel. Eu estou aqui, sou figurante. Não sou pastel, não, sou pastor. Escolhido, qualificado e ungido por Deus. Talvez uma palavra dita não se cumpra hoje, não se cumpra amanhã, pode levar 1 ano, 2 anos, mas o Deus que eu sirvo não tem deixado de me honrar. E se eu falar está na prova, está na prova. Se eu falar está amaldiçoado, está amaldiçoado. Se eu falar está abençoado, está abençoado. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode passar. Teve um que veio aqui 14 anos depois me pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu não estou brincando. Eu estou adorando. Toda a minha juventude foi adorar a Deus. Eu não sou um cabra safado. Eu sou um homem de Deus. Então não admito que alguém venha ridicularizar a igreja que nós nos colocamos para adorar a Deus. Que alguém venha aqui para bagunçar. Aqui nós temos um compromisso de adorar a Deus. E esta casa é casa de adoração. Fala para o irmão que está ao seu lado, aperta o cinto. Se segura na cadeira. Atitude certa para com a casa de Deus. Eita, meu Deus. Diga, alegria
Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, mostra teu sorriso, porque depois de uma lapada dessa tem que sorrir. Ah, mas o que mais de ter alegria? Qual é a alegria? E a alegria do Senhor, a nossa força, muita alegria. Aí vem Eclesiastes 5:1, diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Reverência, diga reverência. Eu estou no segundo tópico para dizer sobre as atitudes certas para com a casa de Deus. Quando alguém diz, vamos para a igreja, alguém diz, não, hoje tem um time que vai jogar. Tem gente aqui da igreja que deixou de vir na hora do culto para ir ver um Vasco jogando, para ver um Fla-Flu. Um crente desse, isso é crente do Paraguai, irmão. Uma pessoa que troca, genérico é melhor, né? É genérico, tá bom, Sérgio Gabriel, obrigado. Sabe, uma pessoa que simplesmente, ele não tem a devoção, a alegria. E aí, o salmista diz no Salmo 84, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos fora. Sabe o que é estar aqui? Sábado passado, nós fomos no hospital, entramos num leito no hospital em que, do Pedro Ernesto, naquele leito, primeiro entramos em 2 leitos. Foi pastor Aragão, pastor Rodrigo, pastor Márcio também, muitos outros obreiros, dos contaminados. Estava dizendo, cuidado, eu entrei lá, um menino, mas eu entrei num outro leito, enfermaria, que o fedor. E aí, o rapaz foi apresentado, que o Felipe apresentou, era ministro de louvor. Com o corpo todo marcado, cego. E o Felipe disse, ele era ministro de louvor. Corpo todo tomado. Uma mistura de um odor misturado com podre e aquela coisa terrível. Aí eu venho para a casa de Deus. Às vezes acho que é Deus que tem que me fazer favor. Aliás, eu estou fazendo favor para Deus e vir para a igreja. Eu estou vindo para a igreja, por quê? Porque o pastor tem que saber, eu estou na igreja, porque afinal de contas, o meu nome está na escala, e falo para os obreiros. Se eu estou na escala, você não tem que estar aqui por obrigação. Porque Deus não aceita ninguém obrigado. Tem que ser de coração. Tem que ter alegria. Quando alguém falar assim, 8 horas da manhã, seja o primeiro a acordar. Tu pode acordar de manhã cedo para ver um jogo do Brasil, quando estava jogando lá na Copa, em que o horário, o fuso horário diferente, e tu não é capaz. Tu é capaz de ficar acordado por causa do MMA até 3 horas da madrugada, mas não é capaz de orar, de chegar cedo na casa de Deus. Tu vai querer dizer para mim, tu vai querer dizer para o Espírito Santo que tu é mais crente do que o muçulmano ganha de você, o macumbeiro ganha de você, e aí você não entende porque tu ora e Deus não responde, porque a tua vida está amarrada, dilacerada, e tu precisa de um toque de a mão de um ungido para você sentir mais aliviado. Tu precisa conhecer o Deus da essência, o Deus poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. Reverência. Pisa no chão aí. O lugar que você está pisando é santo. Guarda teu pé. Tinha um hino muito antigo de um amigo que compôs. Cuidado quando entrar neste lugar. Cuidado quando aqui você chegar. Cuidado, reverência e muita fé. Porque... eu esqueci. Quem é que lembra? Lembra do irmão Wilson? Como que é que tá minha irmã? Irmã Romana. Como que é esse corinho diz? Só essa parte aqui a senhora cantou. Lembra dessa época? A mocidade do Rio Comprido? Quando começava a cantar, cuidado, quando entra. É isso aí. Lindo. Obrigado, irmã Romana.
Agora você vem para a casa de Deus de qualquer jeito. Você vê como você capricha na sua maquiagem? Você veja como você não perde um salão final de semana, antes que anteceda o final de semana, você fica linda e maravilhosa, mas por que não ter essa mesma dedicação naquilo que é de Deus para a sua vida? Nada contra a sua escova progressiva, inteligente, marroquina, japonesa, indiana, nada contra, mas por que não cuidar desta alma? Por que não cuidar desse espírito? Por que não cuidar desta vida com Deus? Diga a atitude certa para com a casa de Deus: alegria, reverência e inteligência. Salmo 101, versículo 2: por-me-ei com inteligência no caminho reto, e o quanto irás ter comigo, e andarei em minha casa com integridade de coração. Andar com inteligência. Aí disse Paulo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, bata-se na mente e diga, com inteligência. Culto sem inteligência, você está na igreja e aí tem gente que adoece. Adoece, porque tem hora que a outra chegou no meio da eleição e disse assim: o senhor não teve nenhuma visão comigo? Eu digo, eu tive. O senhor acha que eu vou ser prefeita mesmo da cidade? Eu digo, Deus não me revelou isso não. Ué, Deus não lhe revelou isso? Não, Deus não revelou isso não. Deus revelou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas isso é para o senhor. É, ele é meu pastor. A Núbia Gozolino. Núbia Gozolino ficou lá, escondida, não quis mais saber. Sabe por quê? Porque é preciso estar na presença de Deus com muito cuidado. Bom, aqui está dizendo, e eu quero que você entenda a atitude. Gratidão, diga gratidão. Uma coisa pedi ao Senhor, diz o Salmo 7, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, no seu santo templo. Salmo 27, versículo 4. Diga, eu preciso chegar aqui com o coração grato. Veja, quando você, antes de se converter, chegou os trapos, desiludido, não é? Todo lenhado mesmo. E aqui o pastor fez o apelo, você aceitou Jesus, participou da escola dominical, foi do batismo. Agora que já está gordinho, já começa a criticar, dizer, não, eu poderia pregar assim, eu poderia ser assim. E aí você já começa a se sentir a própria nata do leite. Você já se acha a ponto de dizer, não, aí eu tô, sabe, eu sou a cereja desse bolo. Porque se eu não der o meu dízimo e o outro me presta um envelope. O outro veio congregar aqui e aí de repente chegou e disse, pastor, me presta aqui, pronto, pode deixar. Chegou assim e disse assim para mim assim, pastor Marcos, eu digo sim. Eu digo, o que é isso? Sim, meu irmão, mas é o meu dízimo. Irmão, eu não sou tesoureiro, não. Ué, mas o senhor pode receber? Eu digo, posso, mas não devo. Não vou receber, não, irmão. O irmão já observa quanto é que tem dentro do envelope? Eu digo, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor sabe que eu trabalho? Sei. O senhor sabe que eu não sou sustentado por dinheiro de igreja? Também sei. O senhor está pensando que isso vai fazer com que eu lhe dê mais oportunidade? O senhor está equivocado. É daquela porta para cá, o senhor é igual a todo mundo. Toma. Não satisfeito, outro dia, passando um tempo, passou uns dias, uns meses, ele disse, pastor Marcos, eu digo sim, dá para o senhor me dar o número da sua conta e o seu CPF, que eu quero fazer um depósito? Depósito na minha conta? Por quê? Não, o meu dízimo. Irmão, a igreja tem conta, irmão. Eu não misturo a minha conta, a minha vida pessoal com conta da igreja, não. O senhor está equivocado mais uma vez. Eu já percebi que eu quero ajudar, mas o senhor não está me entendendo. O senhor que não está entendendo, o senhor que não se coloca na sua posição. Resultado, foi embora. E sabe o que é que eu fiz? Gostei.
Porque bode não entra pela porta. E pessoas que querem negociar o que é santo, aquilo que é de direito seu, aquilo que é compromisso seu. Você está aqui por gratidão. Você não está aqui não é por causa do pastor. Você não está aqui não é para me agradar. Você está aqui para agradar a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoa a pessoa, chega todo ferrado. Aí a gente ora, clama. Depois que ele recebe a bênção, convida todo mundo para o churrasco dele, menos o pastor da igreja, menos aqueles que estavam ao lado orando. Aí chama todo. Quando entra na prova, aí lembra do pastor: não posso ser lembrado por vocês só na hora de velório, só na hora da prova. Eu tenho que ser chamado também na hora da abundância, na hora da bênção, porque eu faço parte do teu sucesso, eu faço parte da tua conquista também. Nós temos que mudar essa visão, que a Assembleia de Deus era assim. O pastor só serve para fazer enterro, só serve para fazer batismo, só serve para a hora do clamor. Na hora da bênção, lembra de todo mundo. Até o parente que é macumbeiro, ele convida. E o pastor? Não vai embora não, hein? Você achou, hein? Estevendeu, eu quero. Tenho 10 minutos para lhe falar uma coisa mais séria. E vai apertar. Diga comigo: atitudes certas para com a casa de Deus. Alegria, reverência, inteligência, gratidão e fervor. Salmo 84, versículo 2 ao 4 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Sabe, eu tenho que ter fervor. Pior coisa é um culto frio. É um camarada gelado. Você fica ao lado dele, ele está geladão. Os olhos só mexe os olhos. O menino aqui, o Renan, estava ali de braço cruzado. Eu disse: descruza os braços. Se existe uma coisa que me deixa apavorado, estou vendo aqui um menino de braço cruzado. É alguém que cruza os braços numa reunião. Porque na expressão corporal, quando eu faço isso, então, na casa de Deus, não cruze os braços, porque o melhor homem morreu de braços abertos para te abraçar. Tem que ter fervor. Não cruze seus braços, porque o melhor homem morreu de braços abertos. Coloque no Twitter. Coloque no Twitter. Olha só, fervor. Tá na casa de Deus. É um louvor. Não importa quem está cantando. Não importa o ritmo, não importa a pregação. Essa pregação é para mim. Mas uma palavra, uma frase, pode mudar uma sequência de vida. Uma frase. A pregação toda, o irmão pregou, levou 1 hora pregando, nada foi para você. Mas uma frase é a senha que Deus precisava te entregar para mudar a história da tua vida. O centurião entendeu isso. Basta tão somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Deixa eu terminar. Eu preciso apenas de mais 5 minutos. Como tratamos a casa de Deus? Diga assim: como tratamos a casa de Deus? Primeiro, alguns tratam a casa de Deus com desprezo. Diga: com desprezo. Aqui há um texto em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Como fizeram os filhos de Eli? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quando eu leio a biografia do sacerdote Eli, quando eu vejo a tragédia que se acampa na casa de Eli, me deixa assustado. Porque na casa de Eli, eles tratavam as coisas de Deus como se fosse a bagunça da família dele. O desprezo. Sabe, eu posso chegar na igreja e eu posso
uma cadeira está bagunçada, eu posso pegar o copo, jogar em qualquer, eu posso fazer, porque ninguém está vendo, eu não sou responsável por recolher o lixo, eu não sou responsável por nada, eu posso tratar de qualquer forma. Não pode não. Não despreze este lugar. Porque quem despreza este lugar, por Deus é desprezado. Irmãos, eu estou falando algo debaixo de uma unção para mudar vidas. Espera aí, Lucas, não toque ainda não. Eu tenho que dizer isso, mas tem que ser a seco. Sem melodia. Na minha época de juventude, tinha um menino que tocava contrabaixo. Ele passava o culto todo observando. E eu, jovenzinho, tive uma oportunidade, mal sabia falar. Ouvi vigília, irmão, Deus tira a tampa do vaso. Deus tira a tampa do vaso para Deus operar. Porque o vaso, com a boca fechada ou com a tampa, Deus não opera. Mas eu falei de um jeito que ele entendeu que eu estava falando de outro tipo de vaso. E passou a ser chacota na igreja. Tira a tampa do vaso. E toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu dizia, aí, ó, tira a tampa do vaso. Comecei a sobre isso. Esse mesmo rapaz, quando acontecia profecia na igreja e mistério, ele, terminando o culto, ia para a porta fora da igreja e juntava com os rapazes e ficava lá rindo, imitando mistério. Imitando mistério e tal, e não sei o quê, e tal, e achava aquilo engraçado e caía naquela coisa toda. Um dia, aquele rapaz tocando contrabaixo, Deus disse, eu vou tocar, para que tu não despreze nem os meus, nem fira mais o meu espírito. Ele foi tocar na igreja, quando voltou, o filho estava morto numa caixa d'água. Um menino de 8 a 9 anos. Aquele menino acabou a alegria. Nunca mais eu vi aquele rapaz da igreja dar um sorriso. Porque muitas vezes você pode me ferir. Eu sou homem, você pode me ferir, mas não fira a casa de Deus. Não fira o que é sagrado. Porque sai um fogo consumidor. E Deus não quer que você trate as coisas de Deus. Olha só, o teu patrão não pode ser melhor do que o Deus dessa casa. O teu trabalho não pode ser melhor do que o que Deus tem feito com você. Você honra todo mundo, mas não consegue honrar a Deus, nem a sua casa. Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz, o filho honrará o pai, o servo honrará o seu senhor. Se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Se eu sou pai, aonde está o temor? Eu estou arrepiado, irmãos. Eu estou arrepiado. Porque Deus quer quebrar pessoas aqui. Deus quer quebrar pessoas religiosas. Pessoas que têm entrado na igreja e têm saído com a mesma cara. O óleo de peroba tem passado em você. Deus não quer óleo de peroba. Deus quer óleo de unção na sua vida. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Nossa vida tem que mudar. Meu Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Eu tenho 4 minutos ainda. Sem temor. Diga, como temos tratado a casa de Deus? Com desprezo. Eu vou voltar ainda nos filhos de Eli. Eu tenho que falar disso. Os filhos de Eli carregavam a arca, Lucas. Você é filho de um sacerdote. Mas o fato de você ser filho de um pastor, o fato de você ser filho de um sacerdote, não te dá autonomia de você achar que você pode pegar essa arca e fazer dela o que você quer. Eu tenho visto a sua vida. E eu tenho visto o seu zelo e o seu cuidado. E eu quero que você continue assim, meu filho. Eu quero que você honre a Deus. Que você nunca venha prevalecer por ser o meu filho. Mas que você prevaleça porque você é um homem de Deus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E que nada você tem que se envergonhar. E que defenda com unhas e dentes o nome do Senhor Jesus e tudo aquilo que Ele te confiou.
Porque a pior tristeza de um pastor é não poder dizer: os meus filhos servem a Deus. Pastor Anderson, ontem eu estava comentando, eu, Lucas e a pastora Sônia, do carinho e do jeito que você trata seus filhos e como você os ama. Eu digo, aquilo é paizão igual eu. É assim, tem que chamar a atenção, tem que responsabilizar. É aqui na igreja. Às vezes não quer, bem, sim, é aqui que tem que adorar. Mas tem que ser melhor do que a gente. A minha geração foi uma coisa, a tua geração foi outra. Mas a tua geração tem que ser melhor. Você tem que ser melhor do que eu. Anderson, filho, você tem que ser melhor do que o seu pai. Você tem que pregar mais do que ele. Você tem que ser muito mais consagrado do que ele. Porque tu não tem desculpa para não ser. João Pedro, tu também. Tu tem que ser melhor do que o teu pai. Tu tem que ser melhor. Então, falar dos filhos de Eli é uma responsabilidade. Carregava a arca. Eles carregavam a arca, o povo sentia o poder e eles... O fato de carregar a arca dava a eles a falsa impressão de que Deus estaria para resolver tudo. E teve hora que Deus não resolveu. Nós temos que mudar a nossa cultura. Fala para o irmão, está doendo. Mas está valendo. Sem temor, então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam. Eu já estou quase concluindo. Diz assim: derrubou as mesas. Os que compravam, sabe, pastor Rodrigo? As pessoas diziam, não, olha só, nós vamos colocar modernidade aqui no nosso templo. Esse negócio de vir lá da roça, puxando boi e ovelha, nada disso. Já tinha os cambistas, já tinha um cara com um curral ao lado da igreja, o outro lá com... Vem cá, o casal precisa de um casalzinho de pombo para sacrificar. Já era algo combinado do sacerdote, que ganhava lá o pedágio, entendeu? Era tudo um grande negócio. Jesus entra no templo, observa aquilo tudo, pega um chicote. Primeira ação de Jesus: expulsa todos que ali vendiam. Só os vendedores, vem cá. E hoje o que mais temos é vendedores. Vendedores de falsas esperanças, falsas ilusões, falsas ideologias. Nós nos propomos a pregar um evangelho verdadeiro. Aqui não tem esse negócio, quanto mais você vai dar, mais Deus vai te abençoar. Não. Deus já te abençoa por conta mesmo. Ele é o abençoador. Acredite assim, creia e viva assim. Amém? Pegou as mesas dele, ó. Derrubou as mesas. Diga, Deus vai derrubar a mesa. Fala isso. Quantos pastores ou quantos pregadores de pastor Anderson, quantos ministros, quantos cantores que estavam no auge há 2 anos. Esse ano está esquecido. Caiu no anonimato, sabe por quê? Aí você não entende por que o Roberto Carlos, há 50 anos, continua fazendo sucesso. A Maria Bethânia com aquele cabelo que só Deus... Mas continua fazendo sucesso. E aí você não entende como é que alguém que canta um hino para Deus, que é cantor, que fez um mega sucesso, 2 anos depois, ninguém mais conhece ele. É porque ele estava louvando, ele estava interagindo com algo que não é desse mundo. E que se não houver temor... E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. O homem, quando perde o temor, a mulher, quando perde o temor de Deus, ele faz coisas loucas. E hoje, o temor está voltando. Tu vai se tornar mais sábio. Tu vai ver a grandeza de Deus. Deus colocou por terra aquelas mesas, Deus está desbancando, Jesus está quebrando aqui tudo aquilo que vem para profanar a igreja, para estragar o ambiente, para nos colocar em contradição com a vontade, com a palavra de Deus. Hoje Deus está derrubando, porque Deus quer que esta casa seja casa de oração, seja casa de adoração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Não dá mais para demorar. Já passei. Diga, como temos tratado a casa de Deus? Diga, como temos tratado a casa de Deus? Com desprezo, sem temor
irreverente. 1 Coríntios 11, 16 a 22. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco a igreja de Deus. Quantos sabem que Deus abomina o divórcio? Quantos sabem aqui que Deus não gosta da família desunida e separada? Quantos sabem aqui? A cultura do mundo de achar que tudo é normal. Troca de mulher, troca de homem, como se estivesse trocando de camisa. Não está valendo para essa igreja aqui não, viu? Não está valendo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Afine a sua viola, porque Deus vai apertar as cordas. Irreverente. A hora que entrar naquela igreja ali naquela porta, tenha cuidado. Eu termino dizendo que isso me dá a deixa para terminar. Levítico 10, do 1 ao 2. Ora, Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo nele fogo estranho, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E o que não lhe ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou. Morreram perante o Senhor. Eles morreram na hora do culto. Eles morreram na hora de adoração. Quanta gente morrendo na hora da adoração. Pastor Anderson disse que tinha um sonho que queria morrer na hora da adoração. Mas aí não faça isso não. Porque se morrer na hora do culto, se de acordo com a mensagem, tudo bem. Mas os sacerdotes morreram na hora do culto. Eles tinham a legitimidade, mas eles desconheceram. Havia, eu já falei isso, mas não vou entrar nesse detalhe. Havia uma composição certa para o incenso. O astoraque, o onixa e o gálbano. E eles, ninguém está vendo, todo dia eu faço isso. Levítico 6,13, e o fogo ardea continuamente sobre o altar. Tinha o altar de bronze, o altar de incenso, que o altar de incenso era da adoração suave. Então eu posso chegar e ninguém, papai não está vendo, o papai Arão, meu tio Moisés, eu estou em família, eu posso colocar lá o fogo, o meu incenso do jeito que eu posso. Só que a Bíblia diz que Deus viu. E Deus não se agradou. E o fogo saiu da presença de Deus e matou aqueles dois sacerdotes. Por que tem gente dentro da igreja que passa ano e ano e a vida não anda? É porque conforme ele tem tratado a casa de Deus, a santidade de Deus, ele recebe na mesma proporção. Hoje Deus quer um ajuste. Essa é a penúltima mensagem do ano de 2012. E foi profetizado no início que esse ano seria o ano da restauração. Eu estou terminando 2012 com a certeza de que este ano fechou o ano da restauração. Fique de pé. Toca, Lucas. Nos nossos dias, uma mistura quanto ao lugar denominado Casa de Deus. Você tem vindo à igreja como se aqui fosse um parque de diversão. Ficam frustrados porque aqui não nos divertem. Outros fazem desse lugar um clube e sentem-se sócio. Por isso tem que participar. Jacó, quando percebeu a presença de Deus, disse: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Eu quero saber, e eu quero fazer um apelo. Quem quer mudar de postura em relação à casa de Deus? Quem quer se consertar hoje? Quem quer se consertar com Deus em sua casa? Eu quero que venha à frente. Não tem essa não, irmão. É para todos. Eu quero me consertar com a casa de Deus. Mas se você for santo o suficiente para dizer está tudo bem, fique aí.
Vai? Afasta as cadeiras aqui, por favor, que vai vir mais gente. Deixa eu dar mais um aviso aqui para finalizarmos. Se você quer dizimista de vez em quando, porque você tem dúvida acerca do seu dinheiro, e você que está pensando que Deus, o dono dessa igreja, é um Deus pobre, que precisa da sua miséria, eu estou falando para o religioso, não dê o seu dízimo, não entregue a sua oferta, fique para você. Mas hoje, tem que mudar a tua postura. Porque Deus vai arrancar de você essa miséria. Se você tratar a casa de Deus com zelo. Com o mesmo zelo que você capricha nas suas coisas, capricha para Deus. Que você vai ver como vai ser diferente. Se tem mais alguém para vir, venha. Canta, Lucas. Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Quero voltar Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Aleluia. ao primeiro Aleluia. amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus Aleluia. conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Faça essa oração. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor Jesus, fomos por ti confrontados. Fomos por ti, ó Deus amado, sacudido nesta manhã. Ouvimos coisas que mexeu com o nosso ser.
Ouvimos coisas que a gente nem queria ouvir, que a gente não gostou de ouvir, mas foi necessário. Isso é porque o Senhor ainda nos ama. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele quem ama. Se o Senhor está nos corrigindo é porque o Senhor nos ama ainda. É melhor receber a sua correção do que o seu desprezo. É melhor receber o teu açoite do que ser colocado de lado. É melhor ouvir palavras como essa e se contorcer na cadeira, mas ter uma vida diante da tua presença, do que não ouvir mais a tua voz. Nós não queremos ser como Eli, que não entendia e não conhecia mais a tua voz. Das muitas coisas que o seu filho falou aqui, Pai, ele liberou uma palavra aqui agora, dizendo: o temor está voltando. O temor está voltando, Pai. Eu não posso, Deus, estar na tua casa e não ter a consciência de que esse ambiente é santo. Eu quero poder colocar os pés na tua casa todos os dias e todos os dias sentir a tua presença. Espírito Santo, nos ajuda. Perdoa, Senhor, as vezes que nós estivemos na tua casa de qualquer maneira. Perdoa as muitas vezes que nós temos, ó Deus amado, de ombro para ouvir a tua palavra. Perdoa as ofertas que não entregamos. Perdoa os dízimos que não entregamos. Perdoa, ó Deus, quando damos as costas para o nosso líder e falamos mal dele. Perdoa quantas e quantas vezes nos reunimos em grupo para falar mal da igreja, dos irmãos. Nos perdoa por isso, Pai. Perdoa a igreja brasileira, que por muitas vezes perde o sentido do que é te adorar e se preocupa com tanta coisa estúpida e vã. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes a última coisa que nós fazemos na tua casa é te adorar. Às vezes viemos para a tua casa para fazer tanta coisa. Deus, que os exemplos que o teu filho contou aqui nessa pregação, de gente que zombou do teu nome, de gente que brincou com a tua palavra, que a gente não precisa passar por isso para reconhecer a tua soberania, que a gente não precise sofrer a dor para poder entender que tu és Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos um líder que prega a tua palavra. Obrigado porque nós ouvimos a tua voz nessa manhã. Obrigado porque o Senhor falou com esta igreja. E eu tenho certeza que o Senhor falou com o Brasil. Que teu Espírito Santo todos os dias nos incomode. Que hoje às 17, às 19 horas, o teu povo já te cultue de uma maneira diferente. Que terça-feira o teu povo te cultue de uma forma diferente.
Que quinta-feira e nos próximos cultos o teu povo te cultue de uma forma diferente. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Você consegue aplaudir ao Senhor Jesus? Aí onde você está, estenda as suas mãos em forma de receber a bênção. O evangelista Marcelo Santos tem CDs lá fora, você pode dar de presente para alguém esse Natal. Que Deus nos dê um dia abençoado, um dia de paz, de reflexão, para aqueles que equivocadamente dizem que a nossa igreja só prega a vitória, que não tem um culto de doutrina, que deveria ter um culto de doutrina. Aí é o que eu sempre digo, isso não está em todos os cultos e quer falar essas coisas. Pastor, eu não pedi sua autorização para fazer isso não, mas eu vou falar isso aqui. Chegar em casa, entra no site da igreja, pega o link dessa mensagem, joga no teu Facebook, joga no seu Twitter. Porque o Brasil precisa ouvir essa mensagem de hoje. Eu sempre que ouço uma mensagem do pastor Marco, eu faço questão de colocar na rede. Então hoje faça isso, vai no teu Facebook, no teu Twitter. Brasil, ouça essa mensagem. Vamos espalhar. Porque essa mensagem aqui de hoje, a gente que ministra, a gente que viaja, irmão, essa mensagem precisa impactar outras pessoas. E eu saio daqui hoje mais crente. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo